Olá, eu sou o Mago Nelson, hipnoterapeuta quântico e mestre das ciências ocultas, e recebo todos os dias praticamente perguntas relacionadas à filosofia das ciências ocultas, como também tendências da nossa atualidade. E eu recebi uma pergunta: Mago Nelson, existe algum risco para nós seres humanos com o aumento da tecnologia global, com o avanço tecnológico da IA, a inteligência artificial? Bem, eu achei bem criativa essa pergunta e merecidamente vai ter uma resposta adequada. E eu prefiro fazer uma live sobre este assunto aqui agora com vocês, tá bom? Se vocês tiverem perguntas dentro do meu conhecimento, eu posso responder dentro do meu conhecimento aqui para vocês e dentro da temática. Se vocês tiverem algum tema que vocês têm dúvidas sobre tendências globais, filosóficas, sobre sentidos da vida, questões religiosas que nenhum padre, pastor, nem pai de santo às vezes pode te esclarecer, nós como temos a expansão da consciência ativa, somos clarividentes por natureza, somos físicos aqui quânticos, que mexemos com a astrofísica dos sentidos e temos a cosmovisão global dos sentidos, podemos trazer para vocês muita luz ao vosso conhecimento. Então, sem mais delongas, quero sugerir então um tema: os riscos do mau uso da inteligência artificial. Tá? Eu separei aqui 5 tópicos para a nossa temática, para nós tratarmos desse assunto aqui, para nós abordarmos, né, sobre essa temática. E a primeira que eu destaquei aqui é o desalinhamento de objetivos. Mas como assim, Mago Nelson? O desalinhamento de objetivos. Assim como algo artificial pode gerar erros, porque tudo que é gerado, que é feito pelo homem, o homem é imperfeito, então pode ter falhas, né? Então a inteligência artificial é uma ferramenta, tá? E se você não souber fazer um bom uso, ela também pode gerar erros, né? Equivocadamente, pastores evangélicos, eles falam que sobre a marca da besta, né, 666, que 6 é o número de um homem, né? E fala que no final dos tempos todo mundo vai ser chipado com a marca da besta, né? Na realidade, todo mundo está chipado. Todo mundo está usando e adorando a marca da besta. Porque a marca da besta não é um chip que vai ser implantado diretamente na sua pele, não. É na consciência global. E como seria, Mago Nelson, a consciência global? Todo mundo está conectado. A besta que eles falam é a internet, é a conexão. Mas como você pode afirmar com tanta realeza, Mago Nelson, isso? Através do código, das codificações. Todo site tem www.com.br ou .com, ou simplesmente nenhum ponto no final, né? O que significa esse www? O W em hebraico é o número 6. O site tem o W 3 vezes, que significa, era como se colocasse o 666, 3666. Então, o que vivemos, nós estamos adorando a besta. Você que é evangélico, você que é ocultista, você que é de qualquer religião, você que é ateu, você está adorando a besta. Todo mundo está conectado, ninguém vive hoje sem conexão. Tudo. Uma transação bancária hoje é através, tem gente que até para comprar pão usa o Pix, né? Usa o Pix.
transação tudo por internet, né? E quem não acompanhar essa inteligência, né? Quem não acompanhar esse desenvolvimento desta besta tecnológica, vai ficar para trás, entendeu? Vai se perder. Então todos vocês são adoradores da besta, entendeu? Adoradores por quê, Mago Nelson? Todo mundo está olhando nesse tempo para a tela de um celular. Todo mundo está com um celular nas suas mãos. Antes era um computador, hoje você tem tudo. Tem gente que nem assiste mais TV, assiste minisséries, tudo pelo celular. O celular é um computador de mão, um computador manual, um computador que a cada dia que passa está se evoluindo. Antigamente era até difícil fazer uma certa transmissão, a não ser através de radiodifusão. Hoje, uma live como essa aqui, pública, ela pode ser visualizada em questão de frações de segundo, na velocidade, digamos, até da luz, né? Com muita eficiência, de proporção global. As pessoas podem estar agora me ouvindo. Tem até aplicativos que quem não sabe o português pode traduzir, eu posso estar falando em outro idioma através de um aplicativo. Então, temos esta facilidade. Então, esta facilidade, o benefício também existe, o malefício. E é sobre isso que vamos falar aqui nesta live. Então, o desalinhamento dos objetivos é o primeiro tópico que eu venho trazer aqui. Então, digamos que uma IA extremamente competente com comando próprio, ela pode sim ter objetivos ao contrário dos nossos objetivos, que não coincide com a nossa forma ideológica, com a nossa forma aceitável de pensar, muitas das vezes contra nós. Mas como assim, Mago Nelson? Exemplo. Digamos que ela é uma inteligência super avançada, super competente e autônoma, que ela não precisa do nosso comando, tá? Porque a IA, sim, ela é um computador que quanto mais contatos com os seres humanos, mais ela aprende. Você pode até ter ouvido essa frase no Exterminador do Futuro, no Robocop, filmes de ficção científica que já traziam uma realidade bem atual, que está acontecendo. E a IA é mais ou menos, aliás, é isso. Quanto mais convívio ela tem com você, ela sabe os seus gostos, a sua música preferida, a sua cor de roupa preferida. Ela vai te sugerir um algoritmo de algo que vai te atrair a sua atenção, que você gosta, porque nós somos consumistas visuais. Então ela vai trazer aquilo que vai satisfazer a nossa vontade, o nosso ego. Mas agora digamos que existe uma pergunta aqui. Digamos que a gente quer que a IA resolva problemas de crises climáticas, tá? Qual é a maior crise climática que temos hoje? A poluição. As emissões de gases carbônicos na nossa atmosfera por fábricas, por o escapamento da combustão da gasolina nos automóveis e corte de árvores. Então, tudo isso gerado por ação humana. Também a IA poderia fazer algo que não coincidisse com essa realidade da nossa existência. Então, a solução mais cabível e eficiente para uma máquina seria eliminar a raça humana para zerar as emissões de carbono. Já pensou nessa possibilidade? Pode acontecer. A máquina ser contrária ao seu pensamento. Então, é o desalinhamento que eu venho falar aqui sobre objetivos. Essa é a primeira parte do mau uso dessa inteligência artificial, que ela pode ser contra nós. E 2, que é muito perigoso, né? Muito perigoso, que é a IA bélica.
O que é a IA bélica, Mago Nelson? É o desenvolvimento militar de armas autônomas. Armas que não tenham a necessidade de ser controlada por homens, mas elas ter um tipo de inteligência própria, de comando programado próprio, né? Então seria muito perigoso, porque assim como existe a pane de um sistema, vírus de computador que vai fazer coisas ao contrário das suas vontades, uma IA bélica, uma arma de alta inteligência artificial, ela poderia ser nociva para o ser humano. O mau uso dessa inteligência pode superar a capacidade até reação diplomática e estratégica de um homem, resultando em guerras eficientes, por saber todos os pontos fracos do ser humano. Para você ser um bom lutador, você tem que estudar anatomia humana, que você vai saber os pontos fracos do ser humano. Digamos que isso caia na memorização, né, de uma inteligência, vamos dizer aqui, autossuficiente, muito elevada. Seria um caos essas guerras eficientes. E sabendo os pontos fracos das pessoas, é o extermínio da humanidade. Digamos, usar eletromagnetismo ultravermelho, vamos dizer assim, sensores de presença, sensores através do calor do corpo humano. Digamos que estamos numa guerra de máquina, mesmo a gente escondendo atrás de um muro, de um escombro, de um prédio que caiu, ou atrás de um muro mesmo, né? Estamos escondidos, poderíamos ser vistos como uma visão, vamos dizer, raio-x, né? Raio-x. Vai ver a gente lá atrás da muralha e nós vamos ser exterminados. Então, uma IA bélica altamente poderosa que poderia destruir a raça humana. Então, é também um tópico interessante e que a gente está abordando aqui, que é de extrema necessidade de a gente saber. E eu trago aqui agora a nossa cosmovisão terceira. Manipulação de informação e a erosão, ou seja, a extinção da verdade. Nesse terceiro tópico, eu digo aqui: se você faz alguém acreditar ou crer em qualquer coisa, é muito fácil de você manipular essa pessoa, tá? Isso aqui é uma sabedoria milenar. E isso é usado hoje com a IA, com a inteligência artificial. Então, a capacidade de gerar hoje deepfakes, que a gente vê muito fake, muita notícia viral, de forma aleatória, muitas vezes mentirosa. Então, essas deepfakes muito perfeitas, com textos persuasivos, pode destruir a confiança social, ou seja, a desconstrução da verdade, da nossa realidade. E isso pode destruir a confiança social. E isso, em larga escala, em uma proporção, digamos assim, extrema, ela pode gerar um colapso global. Um colapso global. Pois se a humanidade perdeu o discernimento entre a ficção e a realidade, ela se torna muito vulnerável mesmo, e incapaz de discernir os próprios atos e governar até a si mesmo. Então, é muito perigoso. O nosso quarto tópico: riscos biológicos e químicos. Riscos biológicos e químicos. Essa inteligência super avançada pode acontecer. Seria um sistema avançado de IA, de inteligência artificial, que pode projetar novas patologias, né? Ou seja, novas doenças, toxinas virais altamente letais para o ser humano. Elas tendo acesso a dados genômicos, digamos que ela tem dados técnicos, genômicos e simuladores moleculares, ela pode ser um caos nas mãos, digamos, de um cientista doente, de um médico doente, de qualquer mente doente que quer destruir, que quer gerar o caos. Então a IA dessa
nas mãos ou na mente de uma pessoa doente pode gerar o caos. Ou seja, a IA, voltamos a dizer, é uma ferramenta. Uma ferramenta ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Então, a criação de um vírus sintético altamente transmissível, de mortalidade generalizada, isso seria, né, o caos, a destruição de nós seres humanos. Um vírus tão letal que as defesas médicas de segurança da nossa saúde não são compatíveis, não existe antídoto, entendeu? Algo que seja indestrutível seria o fim da raça humana. Então, ela tendo essa consciência de ter acesso a esses dados genômicos e moleculares, pode gerar o caos na humanidade. E para nós encerrarmos, vou trazer aqui o quinto tópico, porque são vários tópicos, mas eu quis trazer por bem aqui para não ficar muito extensa a nossa live. 5 tópicos. Se você não está entendendo isso aqui, de primeira, recomendo que você assista novamente para você recapitular o que está sendo ensinado e repassado e está aqui cosmovisionado através de mim para vocês. Então, aqui no quinto tópico que eu trago aqui, eu trago a concentração de poder e a obsolência humana. Chegamos aqui na parte que vai envolver agora o poder político, né? A gente, infelizmente, não só no Brasil, como de forma global, existe a corrupção na política. E ninguém hoje vive sem a política. A política faz parte da nossa sociedade como um todo, não só na economia, principalmente, de um país. Então, se uma entidade política detiver o controle de uma IA superior, uma IA comande tudo, seria como se fosse uma besta global, vamos dizer assim, né? Pode resultar uma ditadura tecnológica inabalável, algo destrutível mesmo. E essa automação total de todas as funções cognitivas do ser humano e produtivas, tornando o mundo economicamente e intelectualmente dependente. Isso ia trazer algo irrelevante para nós, muito irrelevante, levando uma atrofia civil de direitos, de leis que nós temos, isso ser retirado de nós. A gente perdendo o controle do nosso próprio destino. Então, se esse poder corrupto político ter acesso a uma IA superior, alto avançada dessa, pode gerar o caos, né? E para nós concluirmos aqui, nós temos um álibi, algo para nos livrar disso. Assim como tem a inteligência para gerar o caos, existe a inteligência para gerar uma segurança à nossa sobrevivência. Sim. Então, temos esse álibi favorável. Cenário hipotético, como esses que eu falei aqui nesses 5 tópicos, como esses apresentados, também gera a motivação de um campo de segurança da inteligência artificial, criando protocolos e legislações para garantir que todo desenvolvimento tecnológico ocorra de forma segura e ética, de forma que preserve a existência de nós humanos. Pode também, nós temos este álibi. É igual um martelo que você pode usar para bater um prego numa parede, como pode usar para nocautear e matar uma pessoa. A faca que corte uma carne para você se alimentar, ela pode ser usada para esfaquear uma pessoa. Então vai depender a ferramenta do usuário, daquele que está manipulando essa ferramenta. Então temos os riscos da inteligência artificial, que aqui é uma ferramenta, mas que pode também gerar, sim, a destruição dos seres humanos. Não é algo de ficção científica. Aquela realidade que você vê nos filmes de ficção científica, ela pode ser real. Digamos que entre nas 5 proporções que eu coloquei aqui para vocês.
a gente pode ser substituído por máquinas. Existem várias profissões que não vão ser substituídas por máquinas, mas se você não estiver dentro de uma gestão eficiente, dentro de uma ciência da informatização tecnológica, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás se você não souber fazer uso dessa tecnologia. Porque hoje tudo é conectado. Inclusive, isso aqui está sendo conectado com o mundo. Então, esse foi o tema que hoje nós abordamos para responder uma pergunta de um internauta. Eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Agradeço a minha amiga que está sempre aqui conosco, que é a sacerdotisa Valéria, né? Valem a Luar. Boa noite, saudações luciferianas, sim, paz e luz. Bênçãos fraternais para você e para seu digníssimo esposo. Muito obrigado por sua presença aqui conosco. Então, gente, isso aqui está sendo transmitido aqui via Facebook e também será transmitido pelo YouTube. Muito obrigado pela atenção de vocês. Paz e luz a todos. Bênçãos fraternais da luz a todos. Amém. E etam.